Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, pra gente dar uma olhada na poesia. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, que era sobre o diálogo, sobre a resposta, o vídeo de hoje é uma continuação, por isso eu estou inclusive usando a mesma roupa, pensando na resposta ou na falta de resposta da inteligência artificial. Por isso, mencionei no vídeo passado uma pergunta que eu tinha feito ao DeepSeek, a inteligência artificial chinesa. Hoje é o resultado de uma pergunta feita ao ChatGPT, que foi feita pela minha amiga Débora, para a gente poder ver aqui. Ela pediu que o ChatGPT fizesse um poema. Deu algumas instruções e saiu algo que a gente vai comentar hoje. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. A inteligência artificial faz poesia ou não faz? Vamos fazer uma dinâmica aqui um pouco diferente. Vamos começar com uma leitura imediata do texto e depois a gente avança para os questionamentos relativos a ele. O que a minha amiga Débora pediu, e eu pedi para ela fazer isso porque ela está mais acostumada a mexer com o ChatGPT. Eu não uso tanto, na verdade eu não uso nada, então deixei para ela essa tarefa. E o que ela recebeu foi isso aqui: um soneto das segundas com vinho e verso. Às segundas renasce a tradição de amigos, vinhos e rimas bem tiradas, no riso solto e doce comunhão, e as almas pela arte enlaçadas. Entre copos, estrofes são lançadas, no abrigo de uma antiga reunião, palavras são carícias encantadas, e a mesa, altar de pura inspiração. Mas eis que falta a alheira prometida, esqueceu-se o bom morato distraído, silêncio e um suspiro de partida. Porém, qual fênix, gesto redimido, trouxe um jantar de ervas tão bem-vinda que o perdão veio em brinde enternecido. Eu gosto de uma anedota que era contada pelo poeta Bruno Tolentino, de que ao apresentar um poema numa reunião com o outro poeta, do qual ele se gabava de ser amigo, o Winston Hugh Alden, todo mundo disse que era um poema muito ruim, e o Alden, que era uma pessoa muito irônica, muito sarcástica, disse: não, eu tenho que divergir. Eu acho que é uma das melhores imitações de poesia que eu já vi. Sendo cruel, claro, aqui, a imitação de poesia passa por vários níveis. Primeiro, é claro que eu tenho a consciência de que se trata de um texto gerado por inteligência artificial. É óbvio que muito dificilmente eu teria essa impressão se eu não soubesse quem é o autor ou o que acontece. Ele tem uma fluidez, ele tem uma quase métrica, ele tem as rimas, tem uma série de elementos que lembram bem a poesia. Tem algumas coisas que ficam um pouco estranhas no enunciado, do tipo: diante desse morato, sou eu, que esqueceu a alheira, tem um suspiro de partida. Não entendi exatamente o que quer dizer esse suspiro de partida. Poderia tentar interpretar, compreender coisas, mas essa expressão se desloca no conjunto. Tem um problema de concordância. Um jantar de ervas tão bem-vinda. Estranho também, mas
é para manter a rima. Em outros casos, isso seria lido como um problema de construção. Agora, vamos tentar entender o conjunto todo. Aqui, o que acontece é que há uma série de referências pessoais. A Débora faz parte do grupo, que eu já mencionei aqui, com o qual eu me reúno às segundas-feiras para ler e conversar sobre poesia. Vários amigos, a gente se reúne, conversa, fala, e aconteceu de algumas semanas eu ter prometido levar uma alheira, porque a gente se reúne nas segundas-feiras à noite, e acabei esquecendo ao sair de casa. Na semana seguinte, para me redimir, eu propus fazer um jantar. E aí fiz a minha receita de frango com laranja em ervas de Provença. Muito bem. A partir disso, o que aconteceu? Quando eu pedi o poema para Débora, ela deu um prompt para o ChatGPT, que era o seguinte: escreva um soneto em versos decassílabos sobre noites de encontro entre amigos às segundas-feiras para lerem poesia, ao sabor de vinho e alegria. A narrativa deve conter sobre o dia em que um dos amigos esqueceu a alheira prometida, mas que recompensou com um belo jantar com ervas provençal. Notem que aquele errinho de concordância foi um pouco consequência de o prompt ter atrapalhado aqui. A Débora se equivocou, se distraiu, colocou ervas provençal ao invés de ervas provençais ou ervas de Provença, e isso resultou na discordância de ervas tão bem-vinda. Aqui a gente começa a ter uma percepção interessante sobre essa coisa da inteligência artificial. Ela engana bem, parecendo que está criando coisa, quando na verdade a dependência daquilo que foi pedido é absolutamente gigantesca. Porque no pedido veio um pequeno equívoco de concordância, o resultado gera um equívoco de concordância. Mais uma vez, acontece aquilo que é bastante comum. A inteligência artificial tem uma série de informações, ela foi alimentada com a informação de que um soneto é um poema que tem 14 versos. A Débora pediu versos decassílabos. A inteligência artificial ofereceu um verso razoavelmente decassílabo. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. As rimas têm uma disposição característica no soneto. A inteligência artificial tem essa informação também. Mas a pobreza da ideia vai se construindo aqui, porque o que ela faz é recompor elementos que estão disponíveis nos seus arquivos. É óbvio que os arquivos de uma inteligência artificial são vastamente superiores aos arquivos da nossa inteligência. Mas a diferença é, volto a mencionar, a história da responsabilidade que estava no último vídeo. A falta de julgamento, a falta de se colocar diante disso. Porque a primeiríssima versão, já que a Débora tinha pedido para se escrever um poema sobre encontro de amigos às segundas-feiras, na primeiríssima versão, o soneto dizia o seguinte, no primeiro terceto: mas eis que falta a alheira prometida, esqueceu-se o bom Mário distraído, silêncio e um suspiro de partida. Mantém-se esse suspiro de partida, que eu não entendi ainda, mas era o bom Mário. Qual que é a ideia aqui? Como ela falou, amigos, um amigo esqueceu, não ficou claro, então a inteligência artificial colocou um Mário. Não sei porquê,
O fato é que esse Mário encaixa mais ou menos na métrica. Esqueceu-se o bom Mário distraído. Cai o acento secundário na sexta sílaba tônica, temos um decassílabo heróico. Muito bem. Mas por que a Débora estava querendo fazer uma resposta a um poema que eu tinha recitado nesse encontro, porque eu escrevi, a gente normalmente lê coisas de outras pessoas, e tem um tonto só que se propõe a escrever poema, sou eu. E eu fiz um poema sobre os nossos encontros, coalhado de pequenas referências ao que a gente vive. Então ela quis responder com esse mesmo tom. Aí o que ela fez? Ela pediu para o ChatGPT, que havia mencionado: se quiser, posso adaptar o tom, mais informal, mais lírico ou mais cômico. Sim, ele tem informações alimentadas de o que seria informal, o que seria lírico, o que seria cômico. Ela apenas pediu que ele reescrevesse colocando Morato. E aí saiu isso que a gente leu na primeira leitura do poema. O problema é que, ao fazer a substituição, o que aconteceu? O ChatGPT esqueceu completamente a informação anterior de que era para manter versos decassílabos. Ele simplesmente substituiu Mário por Morato. Só que Mário tem acento na primeira sílaba, Morato tem acento na segunda, e aí o verso ficou: esqueceu-se o bom Morato distraído, e temos um verso de 11 sílabas com acento na sétima sílaba. O julgamento foi por água abaixo. Na verdade, não tem julgamento. O julgamento não está na ferramenta, e a inteligência artificial, volto, não responde. Ela reorganiza aquilo que a gente pede, é a nossa resposta. A gente está falando. Se não tivesse a Débora aqui, em nenhum momento a inteligência artificial escreveria isso. É preciso que ela crie uma série de parâmetros para que a inteligência artificial reorganize. E é óbvio, o poema não é da inteligência artificial. O poema é da Débora. Tem um autor aqui. É o autor do prompt. É quase que a gente vai criar, a partir de agora, 2 tipos de autores. O autor que escreve o poema, o autor que escreve o prompt. Já vi alguém mencionar que uma das profissões do futuro vai ser a engenharia de prompt, porque quem não souber e quem não tiver vocabulário adequado para escrever bons prompts para a inteligência artificial não vai conseguir usar a ferramenta, porque vai querer um resultado e não vai conseguir porque dá as informações erradas. Existe um vídeo fantástico aqui na internet de um pai querendo explicar para os filhos, crianças, como a informação precisa ser dada de maneira precisa no que diz respeito à computação, e ele pede que as crianças expliquem como fazer um sanduíche de manteiga de amendoim. Coisa mais simples, é um vídeo americano, então na cultura americana. A coisa mais simples possível. E ele faz questão de não entender as informações pouco precisas. Quando a criança fala, coloca uma fatia do pão em cima da outra, ele pega um pão de forma e coloca as 2 fatias assim, uma em cima da outra. E não assim, como faria para um sanduíche. Passe a manteiga de amendoim em um lado. Ele pega o pão nessa posição e passa a manteiga aqui em cima. Mas é porque esse é o ponto fundamental quando a gente está falando da inteligência artificial. A gente tende a olhar exclusivamente para o resultado e deixa de olhar para o que realmente interessa. Porque aqui a gente está tendo que agora prestar atenção em outros processos. O mais normal é só olhar para o resultado final. Quando eu levei para o nosso grupo o meu poeminha, um poema do qual eu leio só a primeira estrofe, porque ele tem um tamanho razoável, são 67 versos, pega os 10 primeiros, ele está recheado de
referências internas para nossa convivência. A começar pelo título, Carpe Amicos. O Carpe Diem, que é a expressão famosa da Ode 11 do primeiro livro do Horácio, é uma referência muito importante para a gente. A gente leu várias traduções desse texto, várias traduções desse poema, opções diferentes para realizar isso. Então, claro, já tem aí uma referência muito precisa, que se eu quisesse que a inteligência artificial construísse algo nesse nível, eu teria que dar muita informação, um prompt muito detalhado. E aí, o que eu escrevi para eles foi o seguinte: depois de mais um dia de trabalho e enquanto se desfaz sem muito alarde a civilização ocidental, nós poucos, sombras fúteis que insistem em chamar-se gente, bichos inquietos, reunimos o que restou de forças, insistimos, tais quais os persas de Ricardo Reis, na simples e invulgar tarefa antiga de ler e meditar sobre poesia. É um estilo completamente diferente, muito mais sóbrio, sem rimas, mas, de novo, cheio de referências nossas. Os persas de Ricardo Reis, sobre a ode importante do meu autor preferido, do Fernando Pessoa. As sombras fúteis que se chamam gente, de um poema maravilhoso, posso até lê-lo aqui, que vale a pena, do Álvaro de Campos, o heterônimo mais visceral do Fernando Pessoa. A questão da civilização ocidental desaparecendo, porque a gente discute bastante esses problemas de emergência climática. Então, o que acontece aqui é que eu estou respondendo a um grupo. A Débora, numa questão rápida, respondeu para mim através de coisas que a gente estava discutindo. E aí, o que a inteligência artificial faz é simplesmente materializar a resposta que ela me deu, não criar uma resposta. Ela está pondo forma. E uma forma que ainda tem problemas bastante sérios, porque infelizmente não deu certo. A Débora, ainda conversando com a inteligência artificial, recebeu a seguinte proposição: se quiser, posso preparar uma versão para declamar com um ritmo mais marcado. Ela pediu e veio a sugestão, que veio também com a seguinte informação: se quiser, posso gravar um áudio com a declamação também, ou montar uma versão com um fundo musical suave, caso deseje usar em um sarau, por exemplo. E infelizmente esse áudio não foi gravado, ela não conseguiu gravar e passar para mim, porque eu adoraria ver o que a inteligência artificial fez, porque a descrição de ritmo marcado tem coisas absolutamente atrapalhadas. Por exemplo, nesse primeiro terceto que eu havia mencionado, ela diz: mas eis que falta a alheira prometida, esqueceu-se o bom morato distraído, silêncio e um suspiro de partida. Vejam que o segundo verso do terceto deu uma alucinada completa. O que a inteligência artificial sugeriu que fosse a acentuação para dar o ritmo, na verdade está repetindo as coisas que vinham antes, porque ela está usando desde o começo um ritmo iâmbico no princípio dos versos. Uma não acentuada e uma acentuada. Pam, 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 pam. E aí ela tenta projetar isso nesse verso que ela inventou, mas ela não tem noção do que a palavra significa. E esqueceu-se. E também, quando a Débora pediu para colocar morato, ela não entendeu nada, porque o que vinha antes era Mário. Então, para manter a métrica, morato. Ela não conhece a palavra. É uma palavra nova. E mais, ao terminar o verso, distraído, o ponto aqui é o seguinte: sim,
A inteligência artificial continua sendo uma ferramenta fantástica, vai aumentar, mas é uma ferramenta que, na verdade, põe e dá forma para aquilo que ainda um ser humano consegue criar de respostas. E é nesse sentido que a gente pode ter poemas, sim, criados por inteligência artificial, mas eles não são poemas da inteligência artificial. Esse aqui não é um soneto do ChatGPT, esse aqui é um soneto da Débora. E o ChatGPT pôs forma no que ela imaginou.